Esse filme me deixou atordoado. Será que ele realmente significa alguma coisa ou ele não significa nada? E sinceramente, eu ainda tô pensando o que eu achei dele. Então fica aqui no vídeo pra gente discutir isso. O Mistério de Silver Lake, filme de mistério e comédia, produzido pela A24 e dirigido por David Robert Mitchell, que está disponível agora na Prime Video. Esse cara, ele dirigiu Corrente do Mal, que é um filme de terror cult aí, bem conhecido entre a galera, inclusive eu tenho crítica sobre ele aqui no canal, por ele ter uma proposta diferente, e nesse filme aqui também a gente tem uma proposta que é bem estranha. Na história, a gente acompanha o Sam, que é um jovem que mora sozinho em Los Angeles, em Hollywood, e que tá meio perdido na vida depois que o seu cachorro morreu. Um dia, ele conhece sua vizinha do condomínio e se apaixona por ela, mas logo no dia seguinte, ela desaparece e Sam começa a procurar pistas para encontrá-la e acredita que tudo isso faça parte de uma grande conspiração. Falando assim, parece que a trama é mais simples do que ela é, mas não é, totalmente. Esse é um tipo de filme que tem uma proposta de narrativa bem mais diferente do que a estrutura normal de um filme com uma narrativa clássica que a gente está acostumado no cinema. É um filme que é cheio de referências, muitas referências a filmes, inclusive, muito da trilha sonora do filme é inspirado em músicas de filmes e tal. Ele fala muito sobre a indústria do entretenimento, e uma referência muito forte que eu enxergo nele é o cinema do David Lynch, com muita coisa abstrata que a gente não sabe realmente se tem um significado ali ou não, principalmente com o filme Cidade dos Sonhos, que se passa em Los Angeles, em Hollywood também. É difícil explicar em palavras a pegada desse tipo de filme aqui pra vocês, mas quem conhece os trabalhos do David Lynch sabe do que eu tô falando. E esse filme explora muito esse tipo de narrativa aqui dentro de uma trama com mistério. A gente tem essa jornada do Sam, que é interpretado pelo Andrew Garfield, que já foi o Homem-Aranha lá no espetacular Homem-Aranha, e ele é um cara que é nitidamente privilegiado. A gente vê isso de várias formas durante o filme. Ele não trabalha, mas ele mora num lugar super caro em Los Angeles, ele tá pra ser despejado da casa, e ele não tem muita perspectiva de vida, ele tá meio perdido ali no sentido da vida dele. E é justamente essa falta de significado que guia ele durante toda a trama, porque ele fica o tempo todo tentando encontrar um significado nas coisas, tipo em músicas e propagandas e tal, pra encontrar aquela garota que ele acabou de conhecer. E ele não sabe nem muito bem o porquê, ele só tem uma admiração superficial por ela. Essa estranheza do filme, inclusive, foi o que fez ele ser adiado por muito tempo, porque a A24 passou esse filme lá no Festival de Cannes e ele foi muito criticado lá. Então, por causa dessa recepção, eles seguraram o lançamento do filme por um ano, mais ou menos, e depois acabaram lançando ele meio que escondido ali, direto pro streaming. E eu entendo por quê, porque ele é um filme que é muito ambicioso, mas que, ao mesmo tempo, é difícil de compreender. E isso vai dividir muita opinião. Ele é aquele tipo de filme que tenta falar sobre muitas coisas, ele pode te atingir de diferentes formas, como foi o que aconteceu comigo. Mas essa ambição muito grande dele também acho que acaba sendo o que deixa ele uma experiência muito esquisita. A jornada dele é toda maluca, o filme tem quase 2 horas e meia ali, e por causa dessa jornada que vai acontecendo várias coisas, a gente fica com a sensação de que o filme toda hora volta pro começo. Mas que, de novo, isso tem a ver com a proposta do filme em falar sobre a falta de sentido da vida do personagem, que é privilegiado e que busca um significado em coisas que não necessariamente são relevantes. Ele é bem imaturo, de certa forma. Eu não sei se eu sou muito fã dessa ideia de a falta de significado do filme é a parada dele, mas no contexto geral do filme, até que faz sentido, entre muitas aspas. A gente tem a discussão de vários assuntos durante o filme, principalmente com relação a como a indústria do entretenimento afetam a formação dos nossos desejos e como isso interfere na vida das pessoas. E o fato de o filme se passar em Hollywood é muito propício para discutir esse assunto. O próprio Sam tá morando ali porque ele queria fazer algo significativo na vida dele, né, na arte ou qualquer coisa de tipo. E um grande ponto ali do filme é sobre como esse desejo é despertado na gente, ou em algumas pessoas, de querer ser alguém relevante ou de fazer algo significativo na vida, ele é influenciado pela própria indústria do entretenimento, seja por mensagens em anúncios publicitários, em músicas e filmes e etc. Tem muito uma questão ali que é discutida também sobre admiração, a admiração de artistas e tal, ou a própria admiração do Sam pela garota. O Sam, por exemplo, ele é fã do Kurt Cobain, ele tem um pôster enorme dele no quarto, que a gente vê numa cena ali que ele tá transando com uma garota. Inclusive o filme tem muita nudez, sexo, é uma coisa que eu já vou falar mais pra frente o porquê disso. E pra isso tem uma cena ali que é bem estranha, mas que eu achei bem genial, em que o Sam encontra um músico que foi o criador de várias músicas famosas que a gente conhece. E aquele cara muito velho, ele é a personificação
da indústria da música. E o diálogo que tem nessa cena é muito interessante porque a gente tem o Sam, que é um personagem jovem e tal, e o músico que é velho. Eu falo velho, gente, porque ele é exageradamente velho mesmo. Ele tem uma maquiagem bem forte ali pra aparentar isso, tá? Respeitem os idosos, por favor. Ele fala pro Sam sobre como muitos dos desejos dele, dos jovens ou das pessoas no geral, são influenciados por mensagens nas músicas e etc, que foram criadas por uma indústria que está atendendo a interesses de pessoas mais velhas, que são essas pessoas que dominam a indústria. Eu achei isso um comentário muito legal, esse comentário sobre privilégio e sobre interesses e tal, porque eu vejo isso muito dentro da área que eu trabalho mesmo. Eu trabalho dentro da área de cinema e realmente existe muito essa parada, muito dessas influências que acontecem geralmente na cultura, principalmente em jovens, com filmes e músicas e tal, são coisas que, por mais que soem revolucionárias de certa forma, elas surgem para atender os desejos de pessoas que estão no poder, que são essas pessoas mais velhas, principalmente homens, que é quem estão realmente ganhando com isso. E dentro de tudo isso, surge uma questão de reciclagem muito forte que existe de pessoas que entram ou que tentam entrar dentro dessa indústria, e isso fica muito claro no filme como se Hollywood fosse um grande túmulo de pessoas que foram descartadas dessa indústria, principalmente as mulheres. E ele entra na questão também de como elas são sexualizadas por serem exploradas por uma indústria que é dominada por homens, e de como isso afeta o desejo dos homens, do Sam, por exemplo, por sexo, pra masturbação e esse tipo de coisa. Tudo isso que eu tô falando vai sendo mostrado pelo filme de uma forma muito desconexa e maluca, é até incômodo, mas que no contexto geral do filme a gente acaba conseguindo interpretar essas coisas de diferentes formas pra pessoa. A edição do filme é muito estranha nesse sentido, tem uma coisa que é até meio psicodélica ali nele, muitas vezes ele é bem fantasioso, muitas cenas se encaixam de uma forma esquisita e que causam desconforto, mas que propositalmente estão ali pra gerar um significado ou não pra gente, ou pro personagem também, muito na vibe do David Lynch que eu tinha comentado. Tem muita referência a videogame também, porque o Sam, ele gosta muito de videogame, e tem até umas referências bem legais ali a Zelda, que eu adoro, e acho que quem gosta vai achar bem legal também. A jornada do filme parece muito uma jornada de um jogo do Zelda, essa coisa de ir e voltar com uma informação nova que o personagem faz toda hora. E isso reflete também um comentário do filme sobre a gente tentar ficar achando pistas em coisas, principalmente de entretenimento, de publicidade, de mensagens no geral, como o personagem fica fazendo ali com as pistas que ele vai encontrando durante o filme, e que interferem nos nossos desejos e, por consequência, no rumo da nossa vida. É um filme muito estranho, que eu acho que pode ser interpretado de diferentes formas para cada um, principalmente por conta de gosto mesmo. Tem pessoas que preferem um filme com uma narrativa clássica, que faça sentido, mas a proposta do filme é bem o contrário disso. Isso não quer dizer que ele seja um filme ruim, ele só é diferente do que a gente está acostumado, principalmente hoje em dia, e isso causa um certo desconforto. Mas eu acho que esse é um tipo de filme que ele é necessário, precisa existir filmes que quebrem esse paradigma de uma forma comum de como um filme tem que ser, de como ele tem que passar um significado pra gente. É difícil também, por conta do que eu falei, de que eu não gosto muito dessa ideia de que a falta de significado é justamente a parada do filme, então fica difícil de falar se ele é um filme genial nesse sentido, ou se ele realmente é só um filme sem significado algum. Vai depender muito da experiência de cada pessoa com o filme. Foi um filme que, quando terminou, eu fiquei atordoado, sinceramente, porque acontece muita coisa e que no fim não dá pra dizer que tudo aquilo não significa nada. Toda essa jornada do filme com certeza reflete muitas coisas que estão ali na personalidade daquele personagem. Inclusive, eu gostaria muito de vir aqui pra vocês com algum tipo de resposta, tipo, o filme significa isso, ele representa isso especificamente. Mas como o filme fala justamente sobre falta de significado das coisas, principalmente na vida do personagem, é justamente essa a questão do filme, eu acho que cada um tem que assistir pra tirar a sua própria interpretação dele, mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que ele não vai agradar todo mundo. As minhas interpretações foram essas que eu falei durante o vídeo. Pra você pode ser completamente diferente, e isso que eu achei uma coisa legal nele. Então eu até convido pra quem assistiu ao filme aí, deixar nos comentários o que você interpretou de O Mistério de Silver Lake. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu O Mistério de Silver Lake, deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreva, ativa as notificações, porque tem crítica de filme aqui toda semana, e também manda o canal pros seus amigos, porque é isso que ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Acabei, caralho.